No vídeo de hoje você vai aprender como eliminar de uma vez por todas a objeção "tá caro". E além de eliminar ela, você pode até passar a cobrar mais pelo seu produto com uma técnica simples, mas muito eficaz. Então, se você tá afim de eliminar essa objeção do seu processo comercial, vem comigo que é o tema de hoje. Bom, vamos lá. A objeção "tá caro" faz presente na vida de todos os vendedores, né? Porém, já faz alguns anos que eu não me recordo tanto de ter ouvido mais ela. Isso porque depois que eu descobri uma técnica muito simples de persuasão humana, eu adotei no meu processo e surtiu um baita efeito. E é isso que eu vou te explicar hoje. E para te explicar ela, eu vou recorrer a um estudo do Dan Ariely, autor desse livro aqui, que eu gosto muito, Previsivelmente Irracional. E é um estudo bem bacana, que é o seguinte. Lá nos Estados Unidos, né, tem o número de seguro social, que é, vou trazer aqui como se fosse o nosso CPF. Como aqui no Brasil é também, você tem o dígito, aí você tem o seu CPF, né? Então você tem lá os 9 números, dígito e os seus últimos 2 números, tá? O que o Dan Ariely fez? Ele pegou uma galera que tinha, vou falar CPF aqui pra ficar claro, tá? Pegou ali os participantes que tinham o CPF com esse dígito final alto e uma outra galera que tinha o CPF com o dígito final baixo. Então, por exemplo, o meu é 77. Pensa aí qual que é o seu, né? 01, 15 e tal, enfim, o dígito. Só os últimos 2 dígitos do seu CPF. Então ele pegou os grupos, e aí o que ele pedia? Ele trouxe algumas peças, tirou o preço das peças, e ele pedia para os participantes colocarem primeiro o número do dígito do CPF deles, e na sequência quanto eles pagariam por aquelas peças, como se fosse um leilão às cegas. E o que aconteceu? As pessoas com os dígitos de CPF mais alto foram os que deram os maiores leilões, né? Chegaram a pagar mais que o dobro do que aquelas pessoas que tinham o dígito de CPF ou seguro social nos Estados Unidos mais baixo. Isso é só um dos estudos que o Dan Ariely fez que comprova o efeito da ancoragem no nosso cérebro. O que é a ancoragem? Imagina que o nosso cérebro ele não tem a capacidade, não é nem que ele não tenha capacidade, por uma questão de recurso mesmo dele, para poupar energia, ele não faz tanto análise literal, ele faz análise mais comparativa. O que é isso? Ele não gosta de gastar energia pensando se uma coisa é boa, ele prefere que a análise dele seja se uma coisa é melhor que outra. Então assim, ele não sabe se um carro de 8 cilindros é bom. Isso demandaria ele ter mais informações. Só que ele sabe que um carro de 8 cilindros tende a ser melhor que um de 6 cilindros. É mais ou menos assim que o cérebro age. Ele vai por comparação, por referência. E essa técnica é muito usada também pelo ramo imobiliário. Eu fui do ramo imobiliário, então o que acontece? Você primeiro leva numa casa que é muito cara. Que a pessoa fala, caraca, meu, eu pedi uma casa de 1 milhão, o cara me trouxe uma casa de 2,5 milhões. Mas você levou a referência dela. Aí depois você leva numa bem ruim, assim, que ele Vai falar, pô, cara, o cara me trouxe uma casa de 600 pila aqui, cara, essa casa não atende nada, não tem nem a quantidade de banheiro que eu preciso e tal. Por quê? Porque aí no final ele vai fechar com uma casa que vai estar ali na faixa de 1.300.000, é um pouquinho mais caro que ele pediu, mas na referência que foi criada, pô, Essa casa aqui é a que melhor se aproxima. então o que é isso, né? E como você pode usar isso aí no seu processo comercial? Basicamente, você precisa aumentar a referência comparativa do cérebro do seu cliente. E tem um grande risco quando você não faz isso, é que o seu cliente pode vir com referências muito baixas. Ele pode vir com informações dos seus concorrentes que cobram bem abaixo do que você cobra. Então ele pode vir com uma referência bem baixa mesmo. Então um vendedor profissional tem que ser responsável por aumentar essa referência, já que como você não sabe qual é a referência do seu cliente, cria essa referência. Então na hora do seu fechamento, você vai ter que usar uma ancoragem financeira mais alta. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu usei muito na época que eu vendia curso de inglês, né? O curso ele era mais intensivo, era de 1 ano e meio, então eu usava como referência o intercâmbio. Fulano, se você quer aprender rápido mesmo, em 6 meses, vai pro intercâmbio. Mas o intercâmbio custa uns 50, 60 mil reais no mínimo. Agora, se você pode em 1 ano e meio aprender, estando aqui no Brasil, aqui 12 mil. Então meu curso ficava barato, próximo da opção que eu dei para ele. Então o que você pode fazer aí com a sua solução? Todo mundo tem concorrente. Não tem ninguém que não tem concorrente. Talvez você não tenha concorrente direto, mas você pode ter indireto. O que é o indireto? Eu não vou resolver minha dor exatamente com isso, mas eu vou resolver de outra forma. Isso é a cabeça do seu cliente pensando. Então o que você vai pegar? Você vai pensar o seguinte, se o meu cliente não resolver o problema comigo, aonde ele vai resolver? E qual é a opção mais cara desse cara resolver esse problema? Então vamos supor que você tem, sei lá, você tem uma oficina mecânica. E aí na sua cidade você tem uma pessoa que é especializada em carro blindado, importado, etc. Tem uma grife aí que é
Premium Car. Aí você pode, vamos supor que você trabalha com modelos mais de classe média ali, modelos de 80, 120, 150 mil. E esse Premium Car trabalha só com importado, né? Mas uma das referências você pode usar, porque você não precisa nem citar o nome da pessoa, mas você pode, da empresa, né? Mas você pode citar, fulano. Uma solução que você tem aqui, você sabe, aqui na cidade tem uma loja de grife, etc, pra fazer esse martelinho de ouro aí, os caras vão te cobrar uns 4 mil reais. Normal, eles trabalham com importado, tal, etc. Aqui eu não consigo ser tão barato quanto o Zezinho ali da esquina, que tá te cobrando 300 reais, né? Porque aqui eu tenho a garantia, você tá conhecendo minha estrutura, etc, tal, mas eu consigo te fazer por 1.000 reais. Ou seja, você não foi lá no Premium, mas você também se distanciou do Zezinho. Então, um grande fechamento para você fazer é quando você consegue ficar como o melhor custo-benefício no meio. Quando você consegue ter esse posicionamento de melhor custo-benefício, que o cara vai analisar e vai falar, realmente, investir 300 lá no Zezinho é meio arriscado, o cara, ele tá todo bagunçado lá, vai que ele atrasa, eu preciso do carro pra trabalhar e tal. Mas o Premium lá também não dá, né, cara? Fazer 4 pau, aí fica pesado. Pô, 1.000 reais, se parcelar, talvez é menos arriscado. Por quê? Que a gente tem um ledo engano de achar que as pessoas vão no mais barato. E não vão. Elas vão no mais seguro. Desde que esse seguro, de alguma forma, entre no orçamento dela. Então, nem todo mundo, uma pequena minoria, que vai tomar decisão única baseada em preço. Preço, basicamente, a tomada de decisão de preço é em produtos de commodity, né? Que é aquele produto que não tem nenhuma diferenciação, né? Arroz, feijão, batata, gasolina. Aí você toma a decisão por preço, né? É tudo igual. Mas se o seu produto tem algum diferencial, sua solução tem algum diferencial, não tem por que você ficar concorrendo no menor preço. Até porque tem uma frase esses dias que eu vi que eu gostei muito, que é o seguinte: estratégia do menor preço só é boa para quem consegue ter o menor preço. Não tem vantagem nenhuma em você ser o segundo mais barato, entendeu? Então, já que você não consegue ser o mais barato, você tem que saber agregar valor, e a ancoragem é com certeza o seu maior aliado nisso. Então, a partir de agora, em todos os seus fechamentos, coloque a ancoragem. Segue lá os conselhos do Dan Ariely, que ele fez um monte de pesquisa que comprova esse efeito cientificamente falando. Você vai ver como o seu fechamento vai melhorar. Bom, você gostou desse conteúdo? Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.